Twin Channel TV está de volta para um programa que vai combinar a natação com a ciência, a natação com a perspectiva, o desenvolvimento, a formação. E hoje nós teremos dois convidados muito especiais para tratar aquele que eu acho que talvez seja o maior evento ciência e esportiva para o esporte aquático no Brasil. Sem dúvida nenhuma, o 15º Simpósio Internacional de Biomecânica e Medicina da Natação. Porto Alegre vai receber esse evento, para quem conhece na forma internacional, é o BMS 2026. E eu tenho duas pessoas muito especiais, são pessoas que são conhecidas de todos nós, são pessoas que têm tido inúmeras participações no nosso esporte. Eu quero apresentar primeiro o Flávio de Souza Castro, um amigo de longa data, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o professor Dr. Guilherme Tucher, que está aqui conosco. Sejam bem-vindos. Flávio, você precisa começar esse primeiro contato, porque foi lá atrás, em Leipzig 2023, que isso tudo começou. Primeiro, a alegria de poder trazer esse evento para o Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui contigo, com o Guilherme. Esse é um prazer mesmo, né? Na verdade, esse simpósio ele tem uma história mais antiga ainda, né? Nós vamos para a 15ª edição do Biomechanics and Medicine in Swimming. Em 2023, era para ser em 2022, mas devido à pandemia, ele foi para 2023, foi em Leipzig. E nessa edição nós obtivemos o direito de trazer para o Brasil. Mas esse congresso, ele existe desde 1970 e é o mais antigo congresso científico de uma modalidade esportiva que funciona sem parar nunca. Então, a cada 4 anos, esse congresso tem suas edições. Tá? Ele já passou pelos Países Baixos, pela Bélgica, pelo Reino Unido, pela Austrália, Japão, Noruega, Portugal, França, Estados Unidos, né? E agora Japão, e agora nós vamos para a primeira edição fora, né, desse eixo, que é o eixo que é mais famoso em relação à natação, em relação à ciência, né? Talvez seja um reconhecimento pelo trabalho que os brasileiros fazem em relação à ciência aplicada aos esportes aquáticos, né? Então, então, nós fizemos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós fizemos um projeto contando com o apoio de diversos pesquisadores brasileiros, dentre eles o professor Guilherme Tucher, da Federal do Rio de Janeiro, o professor Marcelo Papote, da USP de São Paulo, né? O Augusto Barbosa, que é um colega que trabalha com avaliação. Biomecânico, ótimo, de primeira qualidade. Né? Então, nós formamos um grupo, mais pesquisadores aqui de Porto Alegre e de outras regiões, né, para conseguir sediar esse evento no Brasil. Sensacional. Guilherme, você tem tido também uma participação até muito próxima da CBDA nos últimos anos, você que é residente do Rio de Janeiro, está envolvido com isso também. Traz para nós um pouco da tua visão, até da importância desse simpósio e o quanto você acha que isso pode também contribuir para o desenvolvimento do esporte aquático em nosso país. Pessoal, prazer estar com vocês, né? Flávio, Alex, Alexandre, te ia chamar de Alex. Pode chamar de coach, de Pulse, o que puder aí, tá tudo certo. Talvez pelo meu histórico, não que com o Flávio tenha sido diferente, mas o tempo que a gente ficou no esporte de competição, por mais que a gente esteja envolvido com a ciência, não tem como a gente esquecer de onde a gente veio. Claro. E uma coisa que a gente sempre discute é justamente isso. A gente quer pensar a ciência, quer pensar a investigação, mas para resolver muitos problemas da nossa prática. Então eu acho que é um evento não só para pesquisadores, mas para professores de natação, para treinadores de natação. E eu tenho certeza que a participação conjunta desses vários stakeholders aí vão fazer as pessoas verem a ciência de uma maneira diferente. A ciência não é um bicho-papão. É lógico que ela não resolve de maneira imediata todos os nossos problemas, mas eu acho que a gente precisa saber levar isso para a prática. Esse aspecto é importantíssimo, né? Porque a gente até previamente havia conversado desse distanciamento entre a ciência e a prática propriamente dita. Muitas vezes eu até
por morar no exterior há muito tempo, eu digo a vocês, o profissional de natação do Brasil é extremamente qualificado. Extremamente qualificado. Não é à toa que treinador brasileiro sai do país e vai ser bem requisitado. Nós temos hoje treinadores brasileiros atuando em Singapura, aqui nos Estados Unidos, poxa, em tantos lugares, na Alemanha, lugares de natação tradicional, na Austrália, o Fernando Pocente. Então, tipo, o brasileiro, ele é um profissional de uma qualidade incrível, que a gente talvez não tenha noção. Só que, quando você leva um evento como esse, eu acho que as pessoas, talvez ainda não se deram conta da grandiosidade desse evento, Guilherme. Eu começo por ti nessa, porque esse evento, ele é o maior dos maiores nessa linha de pesquisa da biomecânica ligada à natação. Estou certo no que eu estou falando? Sim, sim. E é interessante que é um evento. O Flávio acompanha o evento há mais tempo, eu comecei a participar em 2018, mas é interessante que muitas vezes o evento começou com uma cara muito mais de natação e a natação continua sendo o carro-chefe do evento, mas hoje ele está muito mais preocupado com os esportes aquáticos. Então a gente tem a participação da área do polo aquático, saltos ornamentais, salvamento, ensino. Então é realmente para poder pensar a natação e os esportes aquáticos como um todo. Porque não adianta a gente só conhecer a ponta e não envolver ou não se preocupar com todo o processo. Então eu acho que o evento ganhou muito nesse sentido. Flávio, por favor, nessa abordagem, até pela grandiosidade do evento. Então, o BMS começou mesmo assim com pesquisadores que tentavam entender a propulsão aquática, lá em 1970. E ele foi crescendo e foi absorvendo questões de fisiologia e de treinamento por uma característica que a Europa tem muito próximo, que é a proximidade, né, entre pesquisador, treinador e equipe. Então, a Europa, a gente pode dizer assim, tem muito menos nadadores que Estados Unidos, que não é tão massificado, mas tem uma capacidade de transformação do conhecimento na prática do dia a dia muito grande. Isso foi sendo levado para o BMS e, mesmo assim, as últimas edições, eu frequento desde 2002, foi o primeiro que eu fui na França, é sempre sessões trazendo treinadores, formação de treinadores, formação a longo prazo, tudo tentando qualificar um trabalho que é muito bom, mas para trazer ainda mais qualidade e tentar espalhar esse conhecimento que é gerado no centro de pesquisa, nas universidades. Né? E o BMS, o congresso em si, ele também se caracteriza por não ser só um congresso. Então, já há bastante tempo, a European Aquatics promove um evento satélite. E esse ano o evento satélite vai ser em parceria com a CBDA, que é uma clínica de formação de treinadores. Sensacional. Aqui na URGS, né, 2 dias antes de iniciar o nosso congresso. Então, por exemplo, dia 5 e 6 de setembro, a gente vai ter a clínica organizada pela European Aquatics e pela CBDA. Eu não posso dizer ainda, eu sei algumas pessoas que estarão presentes, mas por uma questão de organização não posso dizer, mas vai ser um evento muito, muito legal. Aí depois, nessa tentativa, nesse trabalho de aproximar o treinador do que é melhor produzido, nós teremos 5 workshops que variam de natação em águas abertas com a equipe de treinadores aqui do Grêmio Náutico União, que é, né, no Brasil é o que referência. O melhor resultado. Polo aquático, com 2 jovens doutores que trabalham na área, hidroginástica e jogging aquático, que são estratégias para escolas, muito importante também, fisioterapia aquática, que deve ser presente na vida de todo atleta da natação, e natação paralímpica, workshops, para depois entrar no próprio congresso com palestrantes internacionais, com apresentação de trabalhos tudo pôsteres, mostra tecnológica. Então, tudo isso no sentido de divulgar o que se faz do ponto de vista científico, formar ainda mais ou ainda melhor os nossos professores e treinadores para um trabalho a médio e longo prazo de resultados nos nossos esportes e atividades aquáticas.
né? Flávio, até para que as pessoas possam se localizar, né? Nós estamos falando do domingo posterior ao Troféu José Finck. Eu, por exemplo, eu vou sair de São Paulo direto para Porto Alegre. O Finck termina no sábado, dia 4 de setembro. Dia 5 de setembro é um domingo, já começa a Isso clínica de já natação. começa. Essa clínica internacional são 2 dias, e aí na sequência vem o simpósio. Então, tipo, Exatamente. então, e aqui eu já depois a gente já até vai passar um pouquinho até para o interesse dessa live para dizer a você o quanto será bacana que os profissionais da área possam ter interesse nisso. Eu acho que essa sequência de eventos ela vai até ajudar para que as pessoas entendam o quanto isso vai ser bom. Mas você falou uma coisa que eu quero até dividir com o Guilherme sobre isso. Primeiro, sobre o europeu, e segundo, por essa necessidade da aproximação da ciência com a prática. No Congresso Mundial da Antiga FINA, agora o do Aquarics, em 2016, em Windsor, teve uma palestra com o Jaco Verhaeren, um dos Sim. maiores head coaches que nós possuímos no mundo. Ele foi grande treinador nos Países Baixos, foi para a Austrália, agora voltou para os Países Baixos, inclusive presta serviço até para federações de outros esportes. Ele é um gênio, um cara top. E ele tem uma palestra, Guilherme, que é fenomenal, que é o seguinte, ele mostra um mapa da equipe multidisciplinar, né, que atendia os atletas, né, o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, botava o mapa, e no meio ele botava o treinador. E aí ele dizia o seguinte, e é todo mundo na borda. Ele, como assim, gente? Não, ninguém vai para consultório para ver o médico, ninguém vai para a sala para ver o fisioterapeuta. Eles estão aqui, eles veem o treinamento. Então, tipo, essa aproximação, e o ponto que eu quero discutir contigo, a aproximação da ciência com a prática, ela também precisa ser física. Eu acho que Sim. quanto mais próximos nós trouxermos, a gente separa um pouco das barreiras e dos paradigmas também, Guilherme. É verdade, porque cada ambiente tem suas próprias realidades, seus próprios desafios, e é importante que o pesquisador, até certo ponto, tenha um pezinho lá na piscina, e é importante que o treinador entenda um pouquinho da ciência, mas que a gente saiba trabalhar junto. Quando a gente fala de um evento assim acadêmico, eu conversei com vários professores, alguns treinadores, e muitas vezes Intimida, eles hein? pensam. Hã? Intimida. Intimida, viu? Sim, então, é Intimida. justamente isso que eles pensam. Ah, mas eu não sou pesquisador, como é que eu vou entender o que eles estão falando? Não sei, pode ser que. Ah, não é isso, a intenção não é essa. A intenção é justamente poder transformar a nossa prática. E cada um vai usar esse conhecimento para poder melhorar o que faz. Como o Flávio comentou, e isso é muito bacana, acho que isso mostra a grandiosidade do evento, a gente tem diversos tipos de discussão. E a primeira vez que eu participei no Japão é muito bacana quando você encontra pessoalmente uma pessoa que você leu o trabalho, sabe? Olha, é verdade. Então, mesmo que você não seja um pesquisador, na sua graduação você leu algumas coisas, na sua especialização você leu algumas coisas, você tem algum autor que você lembra. E vão ter aí muitos pesquisadores tradicionais da área da natação, da área da fisiologia. Pô, e quem não quer conversar diretamente com essas pessoas? É uma oportunidade. Sensacional. Essa abordagem é uma abordagem muito interessante. Eu sou irmão de um mestre em educação física, o Guilherme é professor universitário, foi colega do Flávio de natação, colega de faculdade, e isso que você fala é incrível. Nós, quando nos encontramos, é um misto, né, de discussões e até brigas, né, porque a ciência é Sim. uma coisa que nos faz cada vez mais buscar esses elementos. E aí eu até tenho que trazer para vocês, por exemplo, agora, né, o quanto nós aprendemos todos os dias e o quanto eventos como esse são necessários, Flávio, ver o que está acontecendo agora aí com o Cameron McVoy, com o super velocista, com o outro o Egor Kornev, que nada 12 por dia. Imagina você, e aí, se a gente começar a dizer assim, se o McVoy bateu o recorde mundial, apaga tudo que não presta, aí o Kornev bate o recorde mundial e paga tudo que não presta. Não, né, Flávio? Não Não, dá, não, não né? pode ser Não dá, assim. não Não, dá. não pode ser assim. Isso é uma das características da ciência, que não existe uma verdade absoluta. Existe a melhor maneira de fazer determinada ação para aquelas pessoas naquele momento. O que nos interessa é entender assim, o que eles estão fazendo que funciona.
Por que funciona com tal pessoa? Por que o McVoy nada 400 metros por dia e o Kornev nada 10 quilômetros por dia e os dois são resultados maravilhosos? A gente, como pesquisador, a última coisa que eu quero é assumir uma posição de verdade. Assim, e essa verdade, não existe essa verdade absoluta. A gente quer entender e ajudar esses processos. Né? Tu começou falando uma coisa muito verdadeira. O treinador brasileiro é muito bom, tem um conhecimento muito grande, ele estuda, né? Isso, né, é clássico, né? E não vou puxar brasa para os esportes aquáticos, mas quando a gente compara a formação de profissionais que trabalham com natação, profissionais que trabalham em outras modalidades, a natação tem algo a mais, que eu não sei se é pelas questões do meio, para entender a água, eu tive que estudar mais. Eu digo o treinador, né? Ele teve que estudar um pouco mais, ele teve que se aprofundar. Então, essa é uma questão muito presente nesse congresso, o de respeito entre o que cada um faz e tentar partilhar esse conhecimento. Né? Lá em Leipzig, uma das melhores palestras que eu assisti foi da explicação da periodização do Florian Wellbrock. Era o treinador dele explicando o que ele fez. Né? Aquilo lá foi fantástico, fantástico. E o cara, na época, ainda é, claro, né? Estava dando resultados maravilhosos. E só explicar o que fez já é muita coisa. Mas eu queria abrir um parênteses, tu falou no Gui, né? O Gui foi meu treinador. Olha aí! Né? Ele começou, né? E depois quando eu estava entrando na faculdade, ele estava saindo já. Né? E é uma pessoa especial, tomara que ele consiga vir a Porto Alegre também. Será demais, será demais. Eu queria trazer uma coisa, até porque eu pedi até para o Guilherme especificamente, nós já vamos tratar sobre esse aspecto, porque um evento como esse, ele também é um evento de investimento, né? Não é um evento que a gente sabe que é um evento que tem toda uma dinâmica, um custo operacional e tudo mais, é um evento de investimento. Mas, Guilherme, se você pudesse indicar o quanto que esse evento pode ser efetivo para um profissional, quanto que esse cara pode tirar de um evento como esse, levar para a borda da piscina para ele ficar um melhor profissional. Essa é uma pergunta que acho que é quase que chave no processo para que as pessoas entendam o quanto esse projeto todo, esse simpósio será importante. Excelente. Eu vou tentar dar 2 exemplos, um para o treinador e o outro que também serve para o treinador, mas talvez seja para aquele estudante que pretende talvez ingressar num programa de pós-graduação, alguma coisa assim. O conhecimento faz a gente compreender, nunca vai fazer a gente ser pleno, infelizmente, mas eu acho que faz a gente ter um pé atrás na hora de tentar compreender as coisas, porque as coisas do mundo real são muito mais complexas do que parecem. E às vezes a pessoa que só está envolvida com o dia a dia da prática, é isso que vocês comentaram, a gente vê alguém batendo recorde mundial de um jeito e parece que tudo que é anterior se descarta. Isso. E não, agora todo mundo tem que fazer assim. Se o cara que bateu o recorde entra com a mão na água dessa maneira, todo mundo tem que entrar com a mão na água dessa maneira. E isso não existe. E o conhecimento mostra pra gente. A gente tem, por exemplo, o que a gente considera a técnica, talvez teórica e ideal, mas existe um grau de liberdade aceitável dentro dos padrões de movimento, porque os corpos são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, isso é importante, de ter contato com essas pessoas que pensam diferente, que têm propostas diferentes. E um outro exemplo que até eu já comentei com o Flávio em outras lives que a gente fez, de 2 alunos meus de mestrado que foram para o evento em Leipzig, na Alemanha, e eles puderam ter contato com outros profissionais, e por mais que hoje em dia as redes sociais permitam a gente conversar praticamente com qualquer pessoa, ter esse contato presencial é diferente, o olho no olho é diferente. Com certeza. Então, um deles, depois do evento, pôde ir para Portugal, conhecer a Universidade do Porto, porque conheceu alguém no congresso em Leipzig, e a outra começou pelo menos o processo de tentativa de iniciar o doutorado dela na França, porque conheceu também um professor. Muito bom. Então, isso é muito bacana, você conhecer as pessoas te conhecerem, isso abre muitas portas para qualquer coisa que a gente queira fazer. Esse aspecto é um aspecto bacana para te dizer, porque a maior clínica de natação do mundo, né, a chamada clínica da ASCA,
ela é anual, ela sempre acontece nos meses de setembro, né? E ela só muda de cidade todos os anos nos Estados Unidos, American Swimming Coaches, Swimming Coaches Association. E a gente costuma dizer, eu já fui para umas 10 ou 12 clínicas da ASCA, a gente costuma dizer que a gente aprende tanto quanto nos corredores, nas galerias, do que na sala de aula. É impressionante, porque a troca de informação, ela faz toda a diferença, porque você tem a capacidade de conhecer profissionais, debater e fazer que haja um crescimento profissional nesse sentido, Flávio. Isso é fundamental. Claro que a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém, nunca. Mas a experiência que eu tenho desde 2002 sempre foi muito interessante. E eu lembrei de um caso agora, lá em 2010, o BMS foi em Oslo, na Noruega. A Noruega tem... Quantos você já foi? 2, 6, 10, 14, 18... Eu Uau. vou pro sexto. Uau, sensacional. Desculpa, eu tô velho, né? Desculpa, eu tô velho. Mas é muito. Acho que ninguém no Brasil foi para tantos quanto você. Ninguém. Flávio, desculpa, para a gente não esquecer, e eu acho que vale a pena até ampliar isso para a América Latina como um todo. A participação, depois a gente puxa esse ponto. Tá, legal. E lá na Noruega eu estava apresentando alguns trabalhos, e um dos trabalhos era parte da dissertação de mestrado de um ex-aluno meu, que hoje é presidente da comissão científica, que é o Rodrigo Zaca, que era sobre modelos de obtenção de velocidade crítica em natação. Ele não foi, eu estava apresentando o trabalho, e eu apresentei, e imediatamente depois levantou uma mão na plateia. A mão que levantou era do Koji Wakayoshi, que era o japonês que iniciou o estudo da velocidade crítica, trazendo o conceito de potência crítica para a natação. E na hora eu pensei assim, eu não acredito que a pessoa que eu mais cito vai fazer uma pergunta. E foi uma pergunta muito interessante, assim, deu os parabéns, perguntou, e agora? O que vocês vão fazer? No sentido de, muito legal, mas vamos evoluir. E depois da palestra ele veio conversar. Então era alguém que eu tinha como, assim, distante, intocável, e não é. Né? Imagina. O DNS tem essa característica de termina e só ali conversando com outro, porque não é um congresso como European College of Sports ou o congresso do American College, que são 4.000 pessoas. Uhum. Não, é um congresso que reúne 300, 400 pessoas e todos apaixonados pela água, né? Seja natação, polo aquático, exercício aquático. Isso traz uma proximidade muito grande, todo mundo está com o mesmo objetivo, né? De entender melhor tudo que a gente faz na água. Então, isso tem o BMS tem essa característica e nos impulsiona a querer participar, a ouvir, a conversar. Encontro na fila do almoço o Hideki Takagi, ou encontro o João Paulo Vilas Boas, encontro, sabe? E se conversa. Diferente, Né? Isso é muito legal. Você ia falar algo sobre a América Latina, Guilherme, por favor? Eu acho melhor até o Flávio comentar, porque a gente, infelizmente, o nosso continente como um todo tem uma baixa participação no evento. E evento sendo realizado no Brasil, uma excelente oportunidade não só para os brasileiros, mas para todos os nossos irmãos aqui vizinhos. Boa. Com certeza, assim, eu não me lembro, desde 2002, sempre tem algum brasileiro, né? Em alguns lugares tinha mais, outros menos. Obviamente, em Portugal tinha mais, depois na Noruega, pouquíssimos. No Japão, acho que era eu, o Guilherme, a Laura, a Lara, né? Na Austrália também, e aí um que outro. Mas da América Latina, pouco. E esse ano, aqui, talvez pela proximidade, a gente já tem assim, pesquisadores e professores da Argentina e do Uruguai que virão participar, inclusive do Uruguai virão de carro. Muito bom, muito né? bom. Isso permite esse maior intercâmbio também, né? A gente é muito rico, a América Latina inteira é muito rica no sentido de experiências, no sentido de conhecimento. A gente vai poder usar esse fórum para fazer essa troca, né? Eu queria mencionar algo para vocês, especificamente até para que as pessoas que estão nos acompanhando, especialmente os treinadores, hoje, esse Swim Channel TV, hoje ele é muito, mas muito, muito direcionado não só ao fã, mas muito mais ao profissional
da natação propriamente dita, aos treinadores que estão nos acompanhando, e eu quero lembrar e trazer isso para vocês, que tipo assim, nós, na nossa era, tá? Na nossa era de profissional e até no que a gente estudou e que a gente passou, a gente viu duas modificações na natação bem claras, né? Por exemplo, a mudança da cabeça, da posição da cabeça na água, né? Nós, quando éramos mais jovens, a gente nadava com a água na testa, né? E aí tá cheio de livro que ainda tem aquela imagem aqui. E hoje, se a gente vê um nadador na água, a gente briga com ele, reclama dele. Como o S da braçada. Então, tipo, nós vimos isso acontecer, né? Só que vamos reconhecer que isso demorou alguns anos para ser aceito, digerido. E tipo, o ponto que eu quero trazer para vocês é de que vocês o que vocês veem já, porque o tema é a biomecânica, né? O quanto que isso pode realmente impactar e até ser discutido, porque tem coisas que determinadas pessoas fazem, eu gosto de chamar de característica e defeito, né? Porque, tipo, a característica não necessariamente é algo que faça eu mesmo nadando diferente de você estar certo ou errado. O defeito não, o errado é para todos. Eu queria que a gente trouxesse esse lado, até para que as pessoas que estão nos acompanhando, assim, poxa, isso vai valer a pena para mim estar presente, para poder repensar a minha interpretação de nado, Flávio. Bom, isso é um mundo, é um mundo que a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Mas eu vou chamar atenção para bem pontual a palestra de abertura do BMS. O primeiro palestrante é sempre uma homenagem, e nessa edição é o professor Raul Arellano, da Universidade de Granada. Top! Né, que ele é um dos maiores pesquisadores na área da propulsão aquática, faz trabalhos de avaliação cinemática e cinética muito legais, e ele nessa palestra, ele vai tentar sintetizar o que realmente a gente sabe e não sabe sobre como que a propulsão deve ser gerada, no sentido de eu entendo a propulsão a partir ainda dos fluxos laminar, turbulento, teorema de Bernoulli, ou eu vou para ação e reação? No sentido de o conhecimento, ele não só evolui, a sua evolução muitas vezes são ciclos, né? Ele vai, volta, evolui e volta. Então, a gente está num momento que nessa área, no meu ponto de vista, não sei se o Guilherme concorda, a gente está num momento de sintetizar, porque houve muita contribuição de pesquisa japonesa, de pesquisa espanhola, de pesquisa portuguesa em relação a entender a propulsão aquática. E, no fim das contas, ao entender a propulsão aquática, eu vou mudar a técnica e vou mudar o treinamento de técnica. Perfeito. Só que a relação não é tão imediata e tão linear. Não é direto. Eu faço isso e causo aquilo. Demora um pouco. Né? Como tu falou, a questão do S, há poucos anos eu ainda tinha colegas aqui na universidade. Tem livro sendo publicado ainda. Que vinham me perguntar, mudou? Assim, não é que mudou, é que evoluiu. O conhecimento evoluiu ao longo do tempo, né? Então, me parece que essa vai ser uma das grandes discussões, assim como a discussão a respeito de carga ótima para o treinamento em diferentes estilos e distâncias, que é uma questão fisiológica a respeito de domínios de intensidade, que tem a relação entre volume de treino e intensidade de treino, o que realmente eu preciso fazer que não é além. Né? Assim, talvez alguns nadadores treinem além por certo receio de treinar menos, mas deve ter alguma carga ótima aí. Eu não sei se Guilherme... Esse tema é bom, hein, Guilherme? Esse tema é bom, hein? Eu anotei um montão de coisa aqui pra gente conversar. Ó. Tem um artigo muito bacana da Paola Zamparo, né, Flávio, que fala sobre estética de movimento. Sim. A gente tem uma tendência, e agora pensando especificamente nos treinadores, a gente tem uma tendência de julgar a eficiência e a qualidade do movimento pela estética do movimento. Mas uma coisa não se relaciona diretamente com a outra. Então, o fato da pessoa nadar bonito... Tempo. Rogério Arapiraca. Frase do Rogério Arapiraca. Nadar bonito é nadar na frente.
Pode continuar. Claro. Então, essa ideia, né? A gente fica, às vezes, querendo um padrão único de movimento entre as pessoas, acreditando que isso se associa com a eficiência, a qualidade de movimento, e não necessariamente é assim. Até porque a estética de movimento, às vezes, é muito particular, Uhum, né? uhum. Então, é um ponto para os Entra na treinadores pensarem. característica. É Isso aí. Outro ponto aí do que o Flávio falou do Raul Arellano é que ele tem muitos estudos também sobre componentes de prova, né, Flávio? Tempo de bloco, tempo de ele é saída, muito bom nisso. associação disso. Sim. Ele é muito Então, bom é uma nisso. coisa que os treinadores gostam muito, então Isso. vale a pena conversar com ele. Outro ponto que eu escrevi aqui é essa ideia de que, como muitas vezes o treinador acredita que existe um padrão único de movimento, vocês deram a ideia do S, e aquela outra ideia também de que o braço não pode cruzar a linha média do corpo, cotovelo 90 graus. E tem gente, tem nadador que faz a braçada mais aberta, cotovelo mais estendido. Não existe simetria perfeita entre o lado direito e o lado esquerdo. Essas coisas vão acontecer. Então não tem como a gente querer ensinar obrigatoriamente por meio da repetição em busca de um padrão. Correto. Seria muito mais interessante a gente ensinar por meio da exploração e da percepção. Deixa eu me estender um pouquinho. Tem alguns. Acho que foi no ano passado, eu encontrei com o Matheus Santana num congresso. E ele falou que teve uma experiência nos Estados Unidos, que o treinador dele, não me lembro o nome, coach, talvez você David lembre. Marsh. David Marsh. Beleza, que perguntou pra ele assim, como é que você nada? Aí ele ficou meio assim, eu nado rodando o braço e batendo perna. Ele, não, como é que você nada? Ele, pô, eu aprendi a nadar no Brasil rodando o braço e batendo a perna. Ele, não, você tá nadando errado, você tem que nadar usando o seu corpo. Isso pode parecer uma bobeira, né? Ou então um caso de semântica, mas a percepção é completamente diferente. Você perceber o corpo e usar o corpo para poder se deslocar melhor na água é diferente de rodar braço e bater perna. Essa questão da sensibilidade é uma coisa muito importante, porque o próprio Fernando Scherer também já reproduziu algo que ele escutou do Michael Lauber, que foi o treinador alemão, que o treinou, um baita de um treinador, até falecido, quando o Scherer teve, que o Schuster teve na Flórida, e foi algo muito similar a isso. Ele diz assim, cara, você tem que aprender a nadar, né? E até uma das coisas que eu até gosto muito, né? O Lauber diz para ele, é fácil nadar rápido, quero ver você nadar lento. E aí que ele passou o Scherer para ele nadar de forma bem lenta, ele disse, eu quero mais devagar. E aí o Scherer diz, eu tô morto, não tô me acabando, porque nadar lento deixou ele muito mais cansado, né? Por uma série de fatores, perda do equilíbrio na água, sustentação do movimento, enfim. Esse aspecto de sensibilidade, de análise, é uma coisa que, da mesma forma que eu elogiei o treinador brasileiro, eu também acho que nós precisamos dar uma parada e repensar algumas coisas, tipo, pela questão do calendário, da exigência dos campeonatos, preparar vai. Nós entramos numa rotina, de preparar vai. Né? Então, tipo, e por conta disso, prepara vai. Não, e amanhã é de novo. Então a gente nunca realmente, vamos parar agora aqui, vamos dar uma recompensada, vamos dar uma recuperada. E eu acho que esse evento, eu acho que ele vai ser muito importante para isso, Flávio. Isso que tu traz do prepara-vai é fundamental, né? Eu acho que é tentador para todo mundo que gosta de natação ficar na borda com o cronômetro pegando tempo. É tentador fazer isso. Mas a gente para pensar por que eu estudei, por que o treinador estudou? Qualquer um pode pegar tempo na borda. Pode. Eu quero ver ele ficar do lado, acompanhando, dando feedback e conversando com o seu atleta a respeito de como é que ele está nadando. Ele aprendeu a nadar naquela velocidade, ele está usando toda a sua potencialidade, e aí tanto faz o tempo que ele vai dar, tanto faz quem é que vai ficar na borda dizendo prepara foi e dando tempo. Né? Então, essa ideia da formação integral do treinador, que se preocupa com a formação do seu atleta, de atingir toda a potencialidade que ele possui, né? Ou seja, é um pouco além. É por aí. É claro que o treinador é muito cobrado, a gente sabe disso, né? Eu fiquei anos na borda, a gente era cobrado, mas a gente tem que fazer um trabalho formiguinha no sentido de capacidade temos. A gente tem que colocar em prática um trabalho de melhor, um trabalho mais avaliativo, trabalho de médio e longo prazo, né? A gente tem tantos treinadores excelentes no país que poderiam contribuir.
E é impressionante. Qualquer evento que a gente vai, conversa com um treinador, tem ideias fantásticas, ideias muito boas, mas o sistema acaba atropelando, né? A gente não tem tempo para as coisas, né? A gente tem o cara que é profissional, é técnico em natação, ele provavelmente pode estar até escutando nós aqui agora, mas provavelmente ele deve estar fazendo a inscrição para a competição do final de semana. Claro, Ele claro. provavelmente deve estar fazendo o treino de amanhã ao mesmo tempo. As coisas, elas se atropelam hoje em dia. E eu acho que essa questão, e aí eu trago para o Guilherme, você que é um cara da esfera acadêmica, né? Porque a esfera acadêmica, se você... Gente, eu escrevi um livro. E eu, para escrever um livro, eu nunca contei isso, eu vou contar hoje. Para escrever um livro que eu demorei 6 anos de pesquisa e 2 anos de escrita, eu saí de todos os grupos de WhatsApp, porque era impossível. Era impossível, não havia como. O Guilherme já escreveu um monte de livro também. Eu imagino assim, tipo, se nós não entrarmos na necessidade de que a gente precisa, em algum momento, parar e repensar e dar um tempo para as coisas, você vai continuar empurrando, né, cara? É isso, Gui. Quando a gente pensa em política esportiva, no nosso caso, desenvolvimento da natação, muitas vezes o treinador ele dá a vida pelo atleta, mas ele esquece que ele é parte desse processo. Isso. Se ele não continuar estudando, se ele não consiga continuar se preparando e se capacitando melhor, ele vai ficar para trás. Isso. Eu me lembro de um professor do doutorado que ele falou assim: você pode ser muito bom, mas para você ser excepcional, para você ser excelente, você precisa de tempo. A gente precisa de tempo para ser bom. E eu acho que essa ideia do tempo aqui se aplica em vários sentidos. É o tempo de formação do nadador, é o tempo de formação do treinador, é ele dedicar um tempo por semana para ele estudar, para ele continuar aprendendo. Isso tem que ser obrigatório. Porque senão a gente da área acadêmica também, não é, Flávio? Se a gente não se organizar, a gente entra numa bola de neve que você não estuda mais. E você vai ficar repetindo as mesmas coisas sempre. Você vai ficar repetindo o que você estudou no seu doutorado há 10, 15 anos atrás. Os extremos se separam, né? Os extremos sempre se separam. Né? Se você ficar muito na esfera cultural, na esfera acadêmica, e você se separar da realidade, é a mesma coisa, viu? Sim. Tem os dois lados, Eu sou grande amigo do Ernest Maglish, que eu tive a oportunidade de estar com ele 3 vezes que ele foi ao Brasil, 2 vezes aqui nos Estados Unidos, somos muito amigos. E eu disse para ele, Maglish, eu preciso trazer isso para ti. Me disseram que você foi muito melhor treinador nos livros, nas aulas, do que na borda. E ele disse assim para mim, eu concordo e eu te agradeço que pouca gente teve coragem de me dizer isso. Mas eu concordo. Então, tipo, e essa é uma coisa desafiadora para todos nós. Eu acho que o pior de todos os princípios aqui, sabe qual é, Flávio? É achar que sabe tudo. Sempre deu certo. Sabe dessa? Sempre deu certo. E isso vale em todas as áreas. Pode ser a prática, a acadêmica, a pesquisa, a ciência, né? E para nós que estamos na vida acadêmica, isso a gente tem que olhar pelo outro lado. Se a gente achar que está tudo certo, é assim que se faz, a gente deixa de fazer pesquisa. É isso aí. E o que nos move é a curiosidade em entender como é que as coisas funcionam, né? Bom, é fundamental, Flávio, esse não acomodação. Flávio, o simpósio ele é em inglês, né? Por si só ele é inglês. Ele é inglês. As pessoas vão precisar. Assim, né? Possivelmente o evento satélite, que não somos nós que organizamos, European Aquatics e a CBDA, ele deve ser em espanhol-português. Perfeito. Tá? Perfeito. Então nós estamos falando do evento do domingo e a segunda-feira. Isso, o evento satélite. Não, na verdade, sábado à tarde. A clínica da CBDA começa sábado à tarde. Isso, porque mesmo 7 a segunda. É mesmo com o Finkel? A CBDA que marcou. Tá? Não sei como é que vão organizar, tá? Então nós estamos falando do sábado e domingo. É o evento CBDA European Aquatics, que é a clínica para os treinadores, ela é espanhol-português. Isso. Certo? Aí os workshops que vão funcionar na segunda-feira, 7 de setembro, perfeito, de manhã, meio-dia e de tarde, são em língua portuguesa. Perfeito. Todos os palestrantes são brasileiros.
e depois o congresso, que começa no dia 7, no fim do dia, e vai até sexta-feira ao meio-dia, é em língua inglesa, porque é um congresso internacional. Ele não é um congresso brasileiro, né? Perfeito. É um internacional. Perfeito. Né? E eu não sei se eu posso, mas eu preciso falar um pouco dos nossos apoiadores. Deve. Então, assim, até faz questão que você fale não só dos apoiadores e até mesmo, tipo assim, você tem que entender o seguinte, as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, elas só vão para o evento se ela achar que esse evento pode contribuir para ela, né? Por mais que eu seja um treinador que eu goste, que eu me esteja interessado, Não, para aí um pouquinho, coach. Vai valer a pena eu estar presente nisso? Eu acho que esse talvez seja um grande ponto a ser discutido aqui. Eu acho que é importante que a gente traga para as pessoas, o evento ele vai ser bom por isso. Então, tipo, traga para os apoiadores, depois vamos discutir exatamente como as pessoas, o programa e o quanto isso vai contribuir para todas elas. Tá, então, nós temos a CAPES, do Ministério da Educação, que contribuiu, a Fundação Estadual aqui de Pesquisa, que é a FAPERGS, a Sociedade Brasileira de Biomecânica, a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, o programa de pós-graduação aqui da minha escola, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio da CAPES também, a USP Ribeirão Preto, a Revista Brasileira de Comportamento Motor, são entidades que dão um apoio, alguns financeiros e outros institucionais, né? Então, e a gente está buscando ainda apoio financeiro de algumas marcas também. Esse é um congresso caro no sentido de ter muito palestrante internacional. Então, tem gente que vem do Japão, do Reino Unido, da França, da Itália, da Grécia, de Portugal, do Brasil, gente que vem do Amazonas, gente que vem do Rio, de Minas Gerais, de São Paulo, né? E tudo isso gera um custo alto, né? Local de realização. Então, tem inscrição, mas a gente também está buscando outros patrocinadores de marcas, né? Temos algumas negociações ainda, mas estamos abertos a fazer tudo isso. Agora, vou destacar uma coisa, pessoal. Por favor. O evento é de 7 a 11. 7, 8, 9, 10, 11. É segunda a sexta. 5 dias de BMS. A gente já falou, mas às vezes isso não fica claro para as pessoas. Porque a maioria dos eventos, às vezes, é de um dia. Ou dia 2, no máximo, sábado e domingo. Isso aí, são 5 dias de evento. Quer dizer, muito, é realmente para que uma a gente possa desenvolver e ter contato com as pessoas. É imersão, é grande, é imersão, sim. É imersão, não tem nem dúvida disso. E aí tem alguns nomes, assim, internacionais. O Raul Arellano, o João Paulo Vilas Boas, o Arguiles Stolbex, o Cal Peyton, o François Potevan, o Hideki Takagi, o Inigo Mujica, né, espanhol, né, o Ian Obrecht, o Martel Cortese, o professor Guilherme. Eu sou presidente do congresso, o professor Guilherme trabalha junto e é um dos palestrantes. Né, a Amanda Qual é a sua palestra, Guilherme? Qual é a sua palestra, Guilherme? Eu vou falar sobre competência aquática, Alexandre, e é um tema muito interessante pensando na aprendizagem, no ensino. Então, assim, professores de natação, estudantes de educação física podem participar porque tem conteúdo para professor também. Perfeito, muito bom. Tá. A Caroline Ruschel, a Kelly de Jesus, o Marcelo Papote, o Renato Barroso, o Tomohiro Gonjo, né, são pessoas que vêm há muito tempo já militando na pesquisa no sentido de melhorar. Pessoas que têm história com natação, com polo aquático, o Antônio Tessitori, né, exercício aquático, como a Cristina Alberton, o André Mello, a Caroline Ruschel, né, o objetivo principal desse evento é divulgar o conhecimento científico na grande área da natação. Eu vou dizer que é a grande área da natação, porque a natação foi o primeiro, mas envolve todas as outras áreas envolvidas. Claro. Tá? A nível de investimento, nós estamos falando de qual... Primeiro, a nível de investimento, qual é e qual o procedimento que a gente deve para as pessoas interessadas nesse sentido? Tá, então assim, temos o site, que é bms2026.com.br. Ok.
tá? A gente, atualmente, a gente tem de diferentes valores, né? Dependendo se é estudante, se é treinador, se é da América Latina, se é da Europa, se é pesquisador. Então, nós estamos até o dia 31, os valores de inscrição variam entre 120 euros até, assim, para o mais caro, que não é para o brasileiro, 280 euros. Mas, por exemplo, o estudante brasileiro, ele pagaria quanto? 120 euros. 120 euros pelo projeto todo. E o treinador brasileiro? O treinador 160 euros. 160 euros é o investimento para BMS 2026, tá? Para o Congresso. E aí, ele tem direito, então, a participar de todas as atividades do BMS, que é de segunda a sexta. Tem almoço e dois coffee breaks. Muito bom. Dia. O almoço em um dia ou todos os dias o almoço? Todos os dias do evento. É de terça, quarta e quinta. Né? Muito bom. Tu que conhece Porto Alegre... se come muito bem. Mas a gente vai fazer toda a parte teórica de palestras no centro de eventos da ANRIGS, que é da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Perfeito. E a parte de demonstração, a clínica e os workshops vão ser na nossa universidade, que fica a 5 quadras da ANRIGS. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Perfeito. É muito próximo, né? Muito próximo. Bem próximo um do outro, acho que é interessante. Olha, eu acho que desse aspecto, acho que... Vamos lá, gente, até para que as pessoas possam entender. Deixa eu fazer uma comparação, Alex. Por favor, importante. No BMS, em 2023, na Alemanha, para estudante, o preço antecipado era 250 euros. E o preço depois foi para 300. E os participantes, de maneira geral, um preço antecipado 450 euros, depois foi para 600 euros. Então o Flávio tinha comentado isso, né? A intenção realmente, né, Flávio, é que as pessoas possam participar. A gente entende a realidade do Brasil. Com certeza. É para isso que nós estamos aqui, inclusive, tá, gente? Até para que as pessoas possam entender. Ninguém ganha dinheiro com a ciência, tá? Infelizmente. Não ganha, viu? Infelizmente. O ganho da ciência, ele é muito mais profundo, né, do que simplesmente o rendimento. Um evento como esse, é lógico que ele dá prejuízo. E esse evento ele não foi criado para dar lucro. O lucro é no conhecimento, o lucro é no legado que fica nas pessoas, que mudaram os paradigmas, que as pessoas voltem para os seus programas acadêmicos ou programas esportivos e possam continuar desenvolvendo o esporte. Então, esse é o grande contexto. Eu sei que 120 euros parece que posso soar, né, ou 160, não, mas, gente, o investimento é bom. O investimento é bom e vale muito a pena. Tenho certeza de que vai ser um sucesso. Tenho certeza, Flávio. E tem desconto para grupo, né, Flávio? Tem desconto para grupo. Ok. Né, forma o grupo. O objetivo aqui é o seguinte: é bms2026.com.br. É isso? Exatamente. Tá, eu acho que esse é o ponto para que as pessoas vão buscar suas opções, para as pessoas poderem pegar um pouco mais de informação. Aí no seguinte, os workshops fazem parte do congresso ou eles são à parte? Não, eles são à parte, mas é um preço assim bem acessível. Perfeito, né? perfeito. Para estudante é R$75. Não, isso é... Não, nós estamos falando provavelmente de uma semana de muito conhecimento, e aí se eu contabilizar a clínica da CBDA com a European Aquatics, é exatamente 7 dias, né? São 7 dias de uma imersão monstruosa no esporte aquático em Porto Alegre, vai receber de 4 a 11 de setembro, é uma oportunidade gigantesca. Como eu disse a vocês, o evento ele termina logo na sequência do Troféu José Finkel, então eu até sei que alguns treinadores que estão convidados para ser palestrantes na clínica vão sair diretamente do Finkel para o evento e eu acho que é uma oportunidade gigantesca para a gente ter nesses dias aí. Guilherme, alguma coisa a acrescentar no sentido de que a gente possa fazer com que as pessoas, até para que as pessoas que estão nos acompanhando fiquem mais convencidas? Pô, coach, vai valer a pena? Vale ou não vale, Guilherme? Vale com certeza. Eu tenho contato com muitos amigos treinadores
e muitos também professores, em função de cursos, em função da minha carreira. E só o fato também da gente poder estar juntos e conversar, que é uma coisa que geralmente a gente não consegue, eu acho que isso já vale a pena, sabe? A gente reunir professores e treinadores de todo o Brasil durante uma semana, eu acho que isso vai ser fantástico. Então, além de tudo, ainda tem a possibilidade das pessoas se reunirem, conversarem, fazerem planos, que o treinador também precisa disso, é o tempo que a gente estava conversando, né? A gente precisa de tempo para poder pensar o que a gente faz para que a gente possa fazer melhor. Flávio? É um projeto, para mim é quase um projeto de vida. Top, brother, top. Há 3 anos trabalhando nisso, tenho que agradecer algumas pessoas. Uma das pessoas que eu tenho que agradecer é o professor Guilherme, né? Eu moro em Porto Alegre, o Guilherme no Rio de Janeiro, eu sou da Federal do Rio Grande do Sul, ele é da Federal do Rio de Janeiro, mas a gente conseguiu estabelecer uma parceria muito legal, que não é do BMS, é um pouco mais antigo, no sentido de preocupação que a gente tem com a formação para os esportes aquáticos, né? E talvez isso se reflita no BMS. Outras pessoas que estão ajudando muito também, o professor Marcelo Papotti, da USP, Augusto Barbosa, a Caroline Ruschel, lá da UDESC, o Alberto Repol, daqui de Porto Alegre, o Rodrigo Zaca, que mora no Porto, está fazendo um trabalho incansável na comissão científica. Aliás, sobre isso, nós tivemos mais trabalhos inscritos para serem apresentados em Porto Alegre do que na Alemanha. Olha aí. Que legal. Um congresso feito no centro da Europa recebeu menos trabalhos do que a gente. Sensacional. Isso é muito legal, nos deu um alento em relação a não somos mais periferia, temos que assumir a nossa posição. Eu quero adicionar, já que você falou o nome do Rodrigo Zaca, eu quero também falar do Ricardo Peterson. Sim, que vai estar aqui. Uma coisa muito bacana é o fato de que a gente falou dos treinadores brasileiros, são muito capacitados. Gente, nós temos muita gente fazendo bons trabalhos, gente. E olha, o Zaca e o Peterson fizeram sucesso na Europa, fazem sucesso na Europa, são pessoas muito qualificadas, o que mostra, né, a qualidade do profissional e o acadêmico brasileiro, olha, em todas as áreas, não só do treinador, tá? Porque eu conheço o trabalho dos dois, sou admirador do trabalho dos dois, que bom que a gente vai poder encontrá-los em Porto Alegre, essa dupla, para esse evento sensacional. Muito bom. Galera, Alexandre, isso tudo é fruto do trabalho incansável do Flávio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso eu lembro, e aqui eu sou uma pessoa que, se tem alguma coisa que eu sou bom, é memória. Minha memória, ela é boa. E eu lembro no dia que o Porto Alegre foi contemplado, eu recebi uma mensagem direto da Alemanha, do Flávio, e saiu a postagem no blog do coach. Eu lembro no dia, e eu não esqueço, e eu acho que isso foi uma conquista maravilhosa. Eu dou os parabéns, estou dando os parabéns de forma virtual, mas estarei em Porto Alegre para abraçá-los e parabenizá-los, que vai ser um evento de grande sucesso. Vou repetir mais uma vez, o site é bms2026.com.br. Lembrando a vocês que, na medida que nós vamos chegando mais próximo do simpósio, os preços vão ter uma majoração, então, por favor, fique ligado. 15º Simpósio Internacional de Biomecânica e Medicina de Natação, o BMS 2026. Muito obrigado, Guilherme Tuscher. Muito obrigado, Flávio de Souza Castro. Prazer tê-los vocês aqui. Viva a natação, e que vai ser um evento de muito sucesso. Obrigado à Swinchero TV, que teve a oportunidade de ter essa dupla aqui conosco, ter essa oportunidade de a gente poder falar um pouco da ciência do esporte que a gente tanto ama. Vai ser um sucesso absoluto. Obrigado a todos vocês. A gente se vê em breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, gente. Até lá.